Glória a Deus, batendo palma. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar o nosso Tadel. Estamos começando o nosso Tadel online, ao vivo. Eu estou a caminhar e vejo tudo diferente. Sejam bem-vindos. Eu nasci de novo Sejam bem-vindos e agora vivo plenamente. ao nosso Tadel, nossa terça avance. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Tudo novo, Pai. Tudo novo. Feliz demais. Seu amor me encontrou. Sejam bem-vindos ao nosso Tadel, terça avance. Seu amor me encontrou. Vamos avançar no reino. Sua paz me alcançou. Vamos avançar na obra de Deus. Vamos avançar. Eu estou a caminhar Terça avance. e vejo tudo diferente. Eu nasci de novo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe seu ministério. O meu passado deixei pra trás e a culpa Vamos em frente. mais. Eu sei que Deus tudo novo Tudo faz. novo, Pai. Terça avance. Feliz demais. Feliz demais. Seu amor me encontrou. Terça avance, amor maior. Feliz demais. Seu amor me encontrou. Sua paz me alcançou. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Vamos com o nosso Tadel online. Essa terça avance. Que Deus venha fazer você avançar no reino. Que Deus venha te usar para grandes coisas. Seu amor me encontrou. Vamos em frente. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Essa terça avance. Vamos avançar no reino. Uma salva de Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. A paz e boa noite a todos. Estamos começando nossa terça avance. Estamos começando nossa terça avance, o nosso grande Tadel, nosso Tadel online, onde Deus ele vai nos capacitar para grandes coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e para Ele quer com certeza te capacitar para isso, te preparar para isso, assim como Ele fez com os homens de Deus. Todos os homens e mulheres de Deus que foram muito usados por Deus, Deus preparou eles para aquelas grandes coisas que Ele ia fazer. E assim Deus quer fazer com você, assim Deus quer fazer comigo a cada dia mais, nos preparar para tudo aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos, para tudo aquilo que Ele vai realizar através das nossas vidas. Deus abençoe muito a sua vida. É um grande prazer ter você aqui comigo nesse dia todo especial, onde toda terça, uma vez por semana, nós somos ativados, nós somos avivados, nós somos ensinados a fazer
um pouco mais para Deus, para o nosso Deus e para o próximo também, né? Porque fazer para Deus é fazer para o próximo. Fazer para o próximo, quando a gente faz algo por alguém, nós estamos fazendo para o próprio Deus, né? E é isso que Deus espera de cada um de nós. E hoje nós, nesse Tadel, nós vamos tratar de um assunto muito importante para a obra de Deus. E nós vamos falar hoje sobre autoridade e submissão. Autoridade e submissão. A cada Tadel, Deus tem nos colocado temas preciosos para a gente tratar. Igual o tema de semana passada, que foi curados para curar. A outra semana a gente falou sobre excelência, a gente falou sobre voluntariado, a gente falou sobre as colunas do MDA, a gente falou sobre os pilares da igreja celular. Então, cada terça-feira, se você perdeu alguma coisa, alguma mensagem do Tadel, você pode ir no YouTube da igreja, e lá você vai ter todas as mensagens de todas as terça-feiras. Ali você vai estar acompanhando alguma que você perdeu. Então você vai no YouTube, Amor Maior TV, e lá você tem todas as mensagens do Tadel. Ou você pode aqui mesmo, na página da igreja, você vai ali nos vídeos, e lá tem todos os vídeos também do Tadel. E no YouTube você vai ter os Tadéis que você perdeu, cultos, orações. Então é uma bênção o nosso canal do YouTube Amor Maior TV. É uma satisfação poder estar com você hoje aqui. E eu gostaria de passar alguns versículos para você já deixar marcado, para a gente poder estar aí juntos compartilhando, tá? Então o primeiro versículo que a gente vai ler é Romanos 13:1. Romanos 13:1. A gente vai ler Romanos 13:1. E depois a gente vai ler também Hebreus 13:17. Então a gente vai ler Romanos 13:1. A gente vai ler Hebreus 13:17. A gente vai ler também Isaías 14:12 e Filipenses 2:5, tá? Romanos capítulo 13, no versículo 1, Hebreus no capítulo 13, no versículo 17, Isaías no capítulo 14, no versículo 12, e Filipenses 2, no versículo 5, tá? Nós vamos meditar nesses versículos. Deixa eu abaixar um pouquinho mais o fundo aqui. Muito bem. Nós vamos meditar nessas passagens muito bom. Nós vamos meditar nessas passagens bíblicas e eu creio que a produção, o pessoal da mídia já está colocando aí, né? Muito bem. Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui para aprender cada vez mais a como crescer no reino, a como se desenvolver, a como avançar. Meu Pai, e para isso nós temos que estar com o coração aberto, com o coração ensinável. Somente um coração ensinável, ele aprende. E nós estamos aqui com o coração ensinável, com o coração humilde para aprender. Porque só pode ensinar aquele que um dia sentou para aprender. Então, Pai, venha nos ensinar. Tu és o nosso mestre. Tu és o que dá direção para nós. Então, Senhor, que a gente saia daqui, Pai, prontos, preparados para avançar cada dia mais no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, nós vamos falar hoje sobre autoridade e submissão.
Autoridade e submissão são duas coisas necessárias e preciosas na obra de Deus, no reino de Deus. Romanos capítulo 13, no versículo 1, a gente vai ler. Romanos capítulo 13, no versículo 1. E não só na obra de Deus, também na vida pessoal também, como vocês vão ver, tá? Romanos capítulo 13, no versículo 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém, gente? Então aqui a Bíblia, a palavra de Deus está ensinando sobre a importância da gente respeitar, da gente se sujeitar às autoridades. As autoridades, toda autoridade é de Deus. Temos que sermos submissos a autoridades, isso é, obedecer e respeitar a liderança. Então, a gente vai falar principalmente da autoridade espiritual na igreja, porém você vai ver que a Bíblia aqui está falando para a gente respeitar as outras autoridades também. Quando a Bíblia fala aqui, ó, versículo 7. Dai a cada um que é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então a Bíblia fala que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos prestar um respeito às autoridades que estão acima da gente. Seja autoridade política, seja autoridade policial, seja uma autoridade no trabalho. Nós temos que respeitar as nossas lideranças, né? Nós temos que ter esse respeito. E em relação à autoridade espiritual, quando a gente tem um líder espiritual, seja um pastor, seja um líder de célula, seja um líder de algum ministério na igreja, essa autoridade, a Bíblia fala que ela é ordenada por Deus. Olha aqui, ó, no versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. A condenação. Por quê? A pessoa que ela tem uma autoridade dada por Deus aqui na terra, ela é uma representante do próprio Deus. Porque Deus, ele não desce em carne, ele não desce aqui para orientar as coisas da obra de Deus. Mas o que ele faz? Ele usa homens e mulheres de Deus que ele mesmo escolheu, que ele mesmo colocou para passar a direção para a obra de Deus, para passar a direção das coisas de Deus. Então, quando uma pessoa está resistindo uma direção, ela está resistindo uma liderança espiritual, ela está resistindo o próprio Deus. E a Bíblia fala que essas pessoas vão trazer sobre si mesma condenação.
vão trazer sobre si mesmo sofrimento. E na própria Bíblia a gente viu vários exemplos de pessoas que se levantaram contra uma autoridade espiritual e ali eles sofreram. Como o povo no deserto se levantou contra Moisés e sofreram. A própria irmã de Moisés se levantou contra a autoridade de Moisés e foi tomada de lepra. A gente vê vários exemplos na Bíblia de pessoas que não seguiram a autoridade. Porque você não tem que respeitar a pessoa somente. É lógico, a gente como cidadão, a gente tem que respeitar as pessoas, tratar todo mundo bem. Mas no caso de uma autoridade espiritual, você não está respeitando somente a pessoa, mas a autoridade que ela tem. Às vezes você pode até não concordar com algumas coisas, às vezes você pode até não se identificar muito com o jeito daquela pessoa, mas se ela tem uma autoridade sobre você, você deve segui-la, a autoridade dela. Isso o que é autoridade? Autoridade é a posição da pessoa. E submissão é respeito àquela pessoa. Às vezes a pessoa acha que ser submisso é ser escravo. Não, não é nada disso. Submissão não é escravidão. Submissão é eu respeitar a posição de alguém que é líder sobre a minha vida. Por exemplo, você trabalha e você tem lá o patrão, você tem o dono da empresa, onde todos têm que estar ali submissos a ele. E aí abaixo dele tem o gerente, um diretor, não é verdade? Onde deve ter respeito, submissão àquele diretor, aquele gerente. Aí você vai ter os líderes de setor, você vai ter os encarregados, que quem está abaixo deve respeito também, deve honrá-lo, porque a Bíblia falou ali, a quem honra, a gente deve dar honra. Então, a submissão não me faz menor do que ninguém, mas faz eu ser uma pessoa abençoada, que entende que existe uma hierarquia e eu tenho que respeitar essa hierarquia. Então, no caso do reino de Deus, a gente tem dentro da igreja também níveis onde Deus usa cada um de uma forma. A gente já falou que todos no corpo são importantes. Todos são importantes, mas no corpo de Cristo vai ter pessoa que ela vai ter um cargo, outra vai ter outra, não é verdade? Um vai ser um pastor, um vai ser um apóstolo, um bispo, um vai ser um obreiro, um vai ser um líder de escolinha, outro um líder de obreiros, um líder de departamento de mídia, um líder de evangelismo. Então, aqueles que estão ali debaixo daquela liderança devem ter submissão, devem ser submissos às direções que Deus dá para aquela pessoa ali, para que o trabalho venha se desenvolver de uma maneira melhor possível. Então, quando todo mundo fala a mesma língua e todo um grupo ele segue com respeito aquela liderança, aquela autoridade, o trabalho flui, o trabalho anda de uma maneira melhor possível. Amém? Vamos lá, você vê, em respeito a gente respeitar a autoridade, a gente tem um exemplo de Davi. Davi ele respeitou a autoridade de Saul. A pessoa de Saul, ele ficou perturbado, Saul começou a perseguir o rei Davi, mas mesmo assim, o rei Davi olhava para a autoridade de Saul e respeitava ele. Ele não ousava se levantar contra um ungido de Deus. Amém? Vamos no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 17. Hebreus 13, 17. Esse assunto é muito importante e você vai ver no final tamanha importância desse assunto para a nossa vida. Hebreus 13, 17. Eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Olha que interessante. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Aquilo que eles representam, aquilo que eles têm a autoridade de Deus para poder dar direção. Por quê?
Continuando o 17 aqui, Hebreus 13, 17. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. É muito forte, na verdade. Por que é muito forte? Porque a Bíblia aqui está ensinando a gente se submeter à autoridade. Porque a autoridade, na verdade, ela está cuidando e está prestando conta da gente. Está prestando conta. Você vê que o líder, ele presta conta daquele trabalho. Seja para Deus ou seja para outra pessoa. Por exemplo, o pastor, ele passa uma direção para líder do ministério infantil, para o líder de mídia, para o líder de obreiros, para o líder de evangelismo, para o líder de algum trabalho que tiver. Nós temos aí, por exemplo, muitos trabalhos que a igreja pode desenvolver. O ministério de casais, aí tem o líder dos jovens, líder de adolescentes, líder de ação social. Então, a igreja ela pode ter vários ministérios e cada ministério vai ter um líder ali colocado por Deus. E quando o grupo que está andando junto com aquele líder respeita a direção, respeita a autoridade, aquele trabalho vai fluir e aquele líder vai se sentir bem, ele vai fazer aquele trabalho com alegria, sabe? Agora, quando não há um respeito, quando não há uma submissão, aquele líder ele vai fazer aquele trabalho triste, amargurado, e sendo assim, o trabalho não vai desenvolver da maneira que deveria, né? Ele vai acabar fazendo aquilo com peso, sabe? Com peso. E não é bom fazer as coisas com peso e principalmente as coisas de Deus, né? Muito bom é quando o líder ele encontra um grupo, ele encontra os seus liderados e aqueles liderados andam junto com ele, falam a mesma língua, têm o mesmo coração, têm o mesmo sentimento, né? Isso faz com aquele líder ele tem um prazer de levantar todo dia e falar assim: eu vou lá liderar aquele grupo, porque aquele grupo merece o meu melhor, porque eles estão junto comigo, né? Então, é muito importante ter esse coração, esse sentimento de obedecer o líder, de seguir a liderança, a direção, para que aquele líder ele faça com alegria aquele trabalho. Amém? Então, olha a importância da autoridade e da submissão. É muito importante. E nós temos dois tipos de autoridade. Nós temos a autoridade direta, que é Deus. Deus é o líder maior, gente. Amém? Tanto é que se você tem um líder e esse líder ele quer fazer você pecar contra Deus, aí você não deve seguir esse líder. Se esse líder está levando você para fazer coisas erradas, coisas que vão atrapalhar a tua fé, atrapalhar a tua comunhão com Deus, prejudicar a tua vida espiritual, você não deve seguir esse líder. Porque um líder, ele tem que, direcionado por Deus, ele jamais vai prejudicar a tua vida. Ele jamais vai prejudicar a tua família. Ele jamais vai prejudicar a tua casa. Porque a direção que Deus dá para o líder dele, levantado por ele, é como se fosse o próprio Deus dando a direção para o melhor. Amém? Para o crescimento, para o desenvolvimento, para a prosperidade, para a pessoa avançar e jamais afundar e jamais ser destruída. Entendeu? Então, você vai seguir o líder aqui na terra, mas acima desse líder da terra é Deus. Ele é o líder maior. Ele é o líder maior. Eu digo isso em qualquer situação, até no teu trabalho. De repente você tem um trabalho, você tem um chefe lá, e ele quer que você faça algo que é contra os princípios de Deus, contra os princípios cristãos. Então você fala: me desculpa, me perdoa, eu sou submisso a você, eu obedeço e respeito você, mas acima de tudo é Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Amém?
Então, nosso chefe maior, o nosso líder maior é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele está acima de tudo e de todos. Amém? Então, ele é o nosso líder direto. E nós temos a liderança delegada, a autoridade delegada, que são aqui na terra, nossos líderes aqui na terra. Eles são delegados por Deus, eles são levantados por Deus para nos liderar. Amém? Então nós temos que respeitar em primeiro lugar a autoridade direta, que é do nosso Deus aqui para a terra. Em segundo lugar, a autoridade delegada, que são os líderes que nós temos aqui na terra, que Deus colocou sobre as nossas vidas. Amém? Muito bem. E você sabe o seguinte, que quem se submete à autoridade receberá autoridade. Esse é um princípio muito forte. Foi como eu falei na oração, não sei se você percebeu. Só pode se levantar para liderar, para ensinar aquele que sentou para aprender. Às vezes tem pessoas que elas querem ser líderes, mas elas não conseguem parar para ouvir, para aprender. Então ela não cresce, ela não tem o desenvolvimento de um líder segundo o coração de Deus. Por exemplo, você está sendo preparado no Tadel. Você está a cada terça-feira sentando para aprender. Então já dá para ver o coração que você tem de aprender para um dia poder ser usado muito por Deus como um líder de excelência. Amém? Então, para a gente ser um líder de excelência, para a gente ser alguém muito usado na obra de Deus e da maneira que Deus quer, a gente tem que ter a humildade de sentar para aprender. A gente tem que aprender com aqueles que estão em um outro grau, em um outro nível, que já passou para o nosso nível e que ali eles estão passando algo de Deus para nós, para o nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Por isso que é tão importante o Tadel. O Tadel, a nossa terça avance, ele é muito importante porque ela produz desenvolvimento, crescimento pessoal e espiritual. Se você praticar os princípios do Tadel, tanto na sua casa, como no trabalho e na igreja, com certeza você vai ser muito abençoado, você vai ter o seu ministério, a tua liderança, você vai ter o teu trabalho desenvolvido e avançado para a obra de Deus. Amém? Glória a Deus, amém? Seja pessoal ou na obra. Então, você viu aí que a autoridade ela vem de Deus. A autoridade é de Deus e nós temos que ser submisso, respeitar as autoridades. Aquele que não respeita a autoridade traz sobre si condenação. Condenação. Muitas pessoas sofrem e não sabem, e oram e não sai sofrimento, porque lá atrás, em algum momento, elas foram rebeldes à autoridade. Então, a autoridade é a posição da pessoa, não só quem ela é. Ah, não vou respeitar o João, eu vou respeitar o cargo, a liderança que o João tem. Amém? Então, a gente viu também que para obedecer os líderes, para quê? Para que ele tenha alegria, para que ele faça tudo com alegria e não com peso. Então, uma equipe que anda junto com o líder, ela vai ser sempre uma equipe abençoada, que vai prosperar, porque o líder cada vez mais vai fazer o melhor. Amém? E a gente viu os dois tipos de autoridade, direta e delegada. Direta que vem de Deus e delegada é que Deus passa para alguém para nos liderar. Amém? Quem se submete à autoridade receberá autoridade. É isso que eu estava falando. Então, se você hoje respeita um líder, amanhã Deus vai te levantar para ser um líder. Porque você é digno de um cargo de líder. Se você hoje respeita a tua autoridade, Deus vai te dar um cargo de autoridade. Porque você é digno de ter um cargo de autoridade. Amém? Muito bem. Agora vamos para Isaías, capítulo 14, no versículo 12. A gente já leu Romanos 13, já lemos Hebreus 13, agora vamos para Isaías 14, 12. Meu Deus, esse caso agora de Isaías foi um caso muito forte que aconteceu, muito forte e muito cruel na vida de alguém que não respeitou a autoridade.
Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra que debilitava as nações. Algumas versões está escrito a estrela da alva, né? Estrela da alva, que quer dizer a mesma coisa que Lúcifer. Então, como caíste desde o céu, Lúcifer, estrela da alva, filho da alva, como estrela da manhã, né? Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. É muito sério isso aqui. Aqui, essa passagem está falando de Lúcifer. Lúcifer, que era um anjo muito lindo, um anjo muito poderoso lá no céu. Porém, um dia, esse anjo, ele quis se rebelar contra a autoridade de Deus. Ele não quis respeitar a autoridade de Deus. E o que aconteceu com esse anjo? Esse anjo, ele foi expulso do céu. Ele foi expulso e se tornou Satanás. E se tornou o diabo. Então, ele caiu. Aqui a Bíblia fala no versículo 12, como caíste do céu. Como caíste do céu. Cuidado quando você fala assim para uma pessoa: você é um anjo que caiu do céu na minha vida. Você está chamando ela de diabo, né? Que quem caiu do céu, o anjo, foi o diabo. Então cuidado, você fala: você é o anjo que caiu do céu, né? É melhor falar assim: você é como um anjo na minha vida, né? Vai falar: você é um anjo que caiu do céu. É complicado isso aí, viu? Então quem caiu do céu foi Lúcifer, que virou Satanás, que virou o diabo, e que o inferno está condenado para ele. Por quê? Porque o diabo, o Satanás, ele não respeitou a autoridade. Você vê que aqui, ó, ele falou assim: olha, e tu que dizia no teu coração. Porque a insubmissão, ela começa no coração para depois a pessoa tomar atitude. Então, dentro do coração da pessoa, ela não respeita a autoridade, ela não tem temor. Então, o coração dela começa a ser dominado por um espírito ruim que vai fazer com que ela vá fazer coisas, atitudes de rebelião. Então, o Satanás, que era o Lúcifer era um nome bonito, não é um nome ruim, né? Facho de luz, estrela da alva, era um nome bonito. Satanás que é feio. Então, Lúcifer, ele falou assim, ele deixou o coração dele se encher de orgulho e ele achava que ele era maior do que Deus, maior que o Senhor. Então ele falou: eu vou subir ao céu acima das estrelas de Deus, eu vou botar o meu trono acima das estrelas de Deus. E depois fala aqui, ó, no versículo 14: eu subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só que petulância do diabo, né? Então, ele não quis ser submisso à autoridade do Senhor. Ele achou que ele poderia ser igual, que ele poderia também mandar em tudo, ser o Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que todo espírito de rebelião, todo espírito de insubmissão tem origem no diabo, tem origem em Satanás. Foi ele que deixou esse mau exemplo e essa semente de rebelião plantada na terra, plantada no coração das pessoas. Então, quando você vê ali uma pessoa muito rebelde, não concorda com nada, não aceita nada, ela fala: ninguém manda em mim, né? Geralmente a pessoa, ela fala assim: ninguém manda em mim, né? Então ela não se sujeita a nenhuma autoridade, ou ela escolhe qual autoridade ela quer respeitar, né? Quando toda autoridade deve ser respeitada. Toda autoridade
ela deve ser respeitada como representante de Deus. Salvo, como eu falei, aquela autoridade, ela pratica ou quer levar você a fazer coisas que você vai pecar contra Deus. Então ali ela não tem a direção de Deus e naquilo que ela me ordenar, eu não devo seguir. Porque eu não vou pecar contra a autoridade maior que é o meu Deus. Amém? Então você viu aí que Satanás ele deixou um mau exemplo e uma semente de rebelião no coração das pessoas. E às vezes isso é passado de geração para geração, de pai para filho. Às vezes a pessoa aprende até dentro da casa dela que ela não deve respeitar ninguém, autoridade nenhuma. Aprendeu errado, tem que desaprender para aprender as coisas de Deus. Amém? Agora, se a gente teve um exemplo ruim de insubmissão, a gente teve um exemplo maravilhoso de submissão, que é o que a gente deve seguir, que se encontra em Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, no versículo 5. O maior exemplo de submissão que já teve na terra, o maior. Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Você pode ver aqui, ó, no rodapé aqui, ó, que está aqui, ó, todos os versículos que a nossa equipe de mídia, essa equipe maravilhosa, deixou aí para você acompanhar, tá? Se você chegou depois, você vai assistir novamente, que a gente vai compartilhar e pegar no começo o estudo para você ser edificado, tá bom? Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, pretensão, tomar para si, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu Deus, eu até arrepiei agora, gente. Eu até arrepiei, é muito forte isso que a gente leu agora. Jesus, que poderia, ele mesmo sendo em forma de Deus, mesmo ele sendo Deus Filho, ele não teve por pretensão ser igual ao Deus Pai. Pelo contrário, ele se humilhou, ele se fez servo, ele serviu, ele foi submisso à autoridade do Pai. A autoridade do Pai que tinha dado a missão para ele de morrer na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus deu a missão para Jesus, e Jesus não quis ser igual ao Pai. Ele veio em obediência, em submissão, ao contrário de Satanás, que quis ser igual ao Pai, que quis ser igual a Deus e até maior. Jesus não. Ele não quis ser maior que Deus, nem desceu. Você lembra a oração no Getsemane? Quando Jesus ele disse assim, Pai, ele estava sentindo muito o peso daquela missão que ele ia ter, porque a partir dali ele ia apanhar, ele ia sofrer, ele ia ser crucificado. Então Jesus carne ali, a parte carnal de Jesus falou, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Contudo não seja a minha vontade, mas a tua. Olha a submissão. Olha a submissão, olha o grau de respeito à autoridade que Jesus ele tinha. Ok? Um exemplo maravilhoso que nós temos que seguir. Nós não temos que seguir o exemplo de Lúcifer. Nós não somos filhos de Lúcifer. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Então, e olha aqui, ó,
como Jesus se esvaziou de si mesmo. A pessoa, para respeitar a autoridade, ela tem que se esvaziar dela mesma. Jesus, ele esvaziou de si mesmo. E olha que interessante. Versículo 9. Por isso, porque Jesus foi submisso, porque Jesus respeitou a autoridade, por isso, Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Olha que forte isso. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão do céu, na terra e debaixo da terra. Vocês viram que a gente viu aquela lição lá? A gente viu que a pessoa que respeita a autoridade, ela recebe autoridade. Então, Jesus, pelo fato dele respeitar a autoridade do Pai, o Pai deu um nome para ele, o nome Jesus Cristo. Esse nome, para esse nome se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Por quê? O liderado que respeita o líder, glorifica o líder, exalta o líder. Quando alguém, ela respeita a autoridade de um líder, a autoridade de alguém que está sobre ela, seja um pastor, seja um líder de célula, seja um líder de obreiro, seja um líder de escola infantil, seja no trabalho, seja o que for. Se você respeita aquela liderança, no trabalho às vezes você fala assim, mas o meu chefe ele é perturbado, o meu chefe é incrédulo. Só que a Bíblia fala, tudo que você fizer, não faça para os homens, faça como se estivesse fazendo para Deus. Então quando você estiver servindo o teu chefe no trabalho, o teu líder no trabalho, você tem que estar pensando, eu estou fazendo isso para o meu Deus. Você entendeu? E na obra de Deus, você tem que ver ali o pastor, um líder de algum trabalho, como um representante de Deus e fazer para o próprio Deus, porque ele está seguindo a direção espiritual de Deus. Amém? E se ele fizer algo contra Deus, ele vai ser penalizado. Ele vai ser penalizado. E se eu não respeitar a minha liderança, eu vou ser penalizado também, como a gente viu, que aqueles que não respeitam a liderança trazem condenação para si. E a gente viu, olha que interessante, Satanás desobedeceu a autoridade e caiu. Jesus obedeceu a autoridade e subiu. Ele foi honrado. E hoje ele está à direita do Deus Pai, acima de tudo e de todos. Então, qual exemplo a gente vai seguir? Deus teve prazer em exaltar Jesus, porque Jesus foi submisso à liderança dele. Deus não queria Satanás no céu, porque Satanás foi insubmisso à liderança dele. Qual exemplo nós vamos seguir? O respeito à autoridade, a submissão à autoridade traz honra, exaltação. E o desrespeito à autoridade, a insubmissão à autoridade traz desonra, traz vergonha, traz humilhação. Então, esse é o princípio de autoridade e submissão que nós aprendemos nesse Tadel. Pratique esses princípios na sua vida, para você ser uma pessoa honrada. Pratique, se hoje você está debaixo de alguma liderança, respeite a tua liderança, faça o melhor, siga as coordenadas, não fale mal do seu líder, não fique em rodinhas falando mal do seu líder. Não, você está amaldiçoando a liderança, você está amaldiçoando a si mesmo. Sabe, honre o teu líder, respeite o teu líder, viu? Faça de tudo para a direção do seu líder ser executada, porque você é que vai ganhar com isso, você vai ser abençoado. E Deus, ele vai ver esse seu coração de respeito, de submissão, e amanhã ele vai dar grandes coisas na sua mão. Amanhã ele vai dar grandes responsabilidades na sua mão. Porque Deus, ele pode contar, Deus, ele quer contar com líderes que têm um coração submisso à autoridade, porque ele vai ensinar o certo também.
Amém? Então guarde esses ensinamentos e pratique, tanto na sua vida espiritual, como na obra do Senhor. A obra do Senhor, ela precisa de trabalhadores, mas ela precisa principalmente de trabalhadores que tenham esse coração, um coração humilde, um coração ensinável, um coração submisso às autoridades espirituais que Ele colocar aqui na terra. Vamos orar? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, o quão importante foi este ensinamento para nós, Pai. Muitas vezes as pessoas sofrem porque não carregam esse princípio de autoridade e submissão. Elas se levantam contra seus líderes. Elas blasfemam contra seus líderes. Elas são rebeldes contra os seus líderes. E a gente viu na tua palavra, Pai, que o pai da rebelião foi o Satanás, quando ele se levantou contra a liderança do Deus Pai. Meu Deus, que esse coração não esteja dentro de nós. E se algum dia a gente tomou essa atitude, nós pedimos perdão. Sim, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, se algum dia você teve este coração e você foi contra alguma liderança, peça perdão para Deus, porque Deus ele é rico em perdoar. Peça perdão para Deus, se conserta, seja humilde. Porque talvez você sofreu algumas coisas na sua vida, foi por causa deste coração rebelde. E se você fez isso, peça perdão. Oh, meu Pai, eu peço perdão, Senhor, nos momentos da minha vida que eu não fui submisso às minhas lideranças. Me perdoa, Pai, me perdoa, Senhor. Eu sei que muitos frutos ruins foi devido a isso, Senhor. Me perdoa. E coloque no meu coração, Senhor. Coloque dentro de mim esse coração, o coração de Jesus. Peça isso, fala para Ele, fala para Deus, meu irmão, minha irmã. Fala, Senhor, coloque em mim um coração igual de Jesus. Fala, eu quero ser submisso como Jesus. Eu quero respeitar a autoridade como Jesus. Sim, Senhor. Eu quero ser como Jesus, eu não quero ser como o diabo. Eu quero ser como o teu filho, que quando veio aqui se colocou como servo. Ele não falou assim, não, eu mando que nem meu pai. Não, ele falou, eu respeito o meu Senhor. Eu vou ser submisso ao meu Senhor. Até ele foi submisso em todos os momentos. Ele foi submisso à tua autoridade, Senhor. E nós queremos isso, nós queremos te respeitar a sua autoridade, Senhor. Tem pessoas que questionam a Bíblia. Tem pessoas que questionam a direção do Senhor. Tem pessoas que querem saber mais do que a Bíblia. Ensinam até coisas erradas. Oh, meu Deus, tenha misericórdia dessas almas, Senhor. Nós não queremos ser assim. Nós queremos respeitar a tua direção, seja qual for. Nós queremos respeitar a tua autoridade, a autoridade direta do teu céu. E nós queremos também respeitar as autoridades delegadas aqui na terra. Nós temos pessoas acima de nós, Pai. Nós queremos respeitar essas pessoas, Pai. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, levante homens e mulheres de Deus com este coração para a tua obra. Quão bom é liderar uma equipe submissa. Quão bom é liderar uma equipe de servos temente a Deus e respeitosos. Levanta, meu Pai, levanta na terra, levanta nas igrejas, levanta no amor maior, meu Pai, líderes que vão ter esse coração, Pai. Esse coração de servo. E coloque em mim também este coração de servo. Esse coração submisso, para que eu seja um exemplo para a minha família, para que eu seja exemplo para as minhas ovelhas que o Senhor me deu, para que eu seja exemplo para os meus liderados também, Pai. Que eu não posso ensinar algo que eu não faça. É hipocrisia. Então, Senhor, que essa bênção da autoridade, da submissão esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Que ensino precioso, que ensino maravilhoso. Amém, gente? Gostou? Eu amei esse ensino. Eu amei esse ensino que nos traz essa direção
da gente respeitar a autoridade, a gente respeitar as autoridades que estão sobre nós e sermos submissos. Amém? Se você chegou depois, eu vou terminar agora o Tadel, mas eu vou deixar salvo aqui na página da igreja e você vai poder assistir. Eu aconselho você não deixar para depois. Se você perdeu alguma parte, vai no começo e assista tudo para você ser abençoado. Amém, gente? Deus abençoe. Olha, 6 horas da manhã eu estarei no propósito de oração, viu? Amanhã de manhã, 6 horas da manhã, pelo Instagram. Vai lá no Instagram e procura Igreja Amor Maior e nós vamos estar com um propósito de oração todo especial que a gente começou na segunda-feira, tá bom? Então a partir de amanhã, tá bom? Começamos na segunda. Amanhã a gente vai estar lá firme na rocha, tá bom? Sexta-feira, uma célula abençoada, participe com a tua família. E no domingo, 7 horas, um culto especial. Vamos falar sobre visão de Deus, visão do reino, tá bom? E lembrando que você pode acessar o YouTube, Amor Maior TV, e assistir de novo, ou assistir o que você não assistiu, todas as nossas mensagens, tá bom? No nosso YouTube da igreja. Deus abençoe. Eu peço que você continue orando por mim. Preciso muito das suas orações, tá bom? E vamos firme na obra de Deus. Vamos avançar, gente. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te preparar. Você vai ser um grande líder. Você vai ser uma grande líder. Você vai ser uma grande pessoa, um grande instrumento nas mãos do Senhor. E terça-feira que vem estaremos de volta com o nosso Tadel, nossa terça avance. Você ter assistido, acompanhado, você está sendo preparado para grandes coisas que Deus vai fazer em você e através de você. Vamos avançar. Deus abençoe. Firme na rocha, em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Boa janta. Deus abençoe.